Rusley Medeiros, que é especialista em segurança pública e professor também, dá sempre uma aula pra gente. Obrigada, Rusley, pela sua presença. Gisélia Freitas, psicóloga também, que sempre contribui aqui com Fala Espírito Santo. E Maria Auxiliadora, que já vai contar pra gente qual foi a reação dela diante também de um assalto que ela já sofreu. Mas antes, Rusley, sobre esse caso que a gente mostrou, é assustador a gente ver os hematomas no rosto desse senhor. O que a gente sabe que poderia ter sido um desfecho muito pior, né? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. É verdade, Roberta. A gente tem percebido um avanço dessa criminalidade e eles também estão cada vez mais audaciosos, né? A gente percebe ali pelas imagens de que eles não estão minimamente preocupados com a população que está em volta, em plena luz do dia, né? Um monte de gente circulando e mesmo assim eles continuam batendo. Hoje não tem mais respeito, né? Antigamente a gente falava, né, que os bandidos ainda tinham respeito com mulheres, principalmente grávidas, com crianças, idosos. Hoje a gente já não se tem mais esse respeito. A sensação que nós temos é de que os nossos criminosos, eles já não estão mais nem aí para nada, né? Eles estão prontos para tudo. E o que mais me assusta nessa imagem, Roberta, eu tenho certeza você que nos acompanha aqui no Fala Espírito Santo, é justamente como eles andam em bando, né? Eles estão ali para colocar o terror naquele espaço, né? Naquele grupo, e a gente fica cada vez mais receosos de sair de casa. Mas esse desfecho, Roberta, poderia ser muito pior, né? Eles poderiam, e aqueles adolescentes jovens, né, que aparentemente aparecem nas imagens, eles poderiam estar armados, poderiam atirar naquele senhor e aí não ficariam apenas os hematomas, mas a perda da vida. Então fica aqui mais uma vez a nossa sugestão de não reagir, mas a gente também precisa discutir porque está cada vez mais difícil nós sobrevivermos nesses espaços urbanos em que nós estamos inseridos, Roberta. E aí, quando a gente fala assim, não reagir, é uma tecla que a gente sempre bate aqui no Fala Espírito Santo. É claro, dá um sentimento de revolta? É claro que dá. Você trabalhou, acordou cedo, juntou seu dinheiro para, por exemplo, comprar seu aparelho celular, ou seja lá o que for, qualquer pertence seu. E aí vem uma pessoa simplesmente com maior tranquilidade, que é assim que eles estão agindo, né? E com muita ignorância, agressividade, e leva aquilo que te pertence. Gisélia, é possível a gente trabalhar na nossa mente essa frase? Não reagir, não reagir, não reagir, mas ainda assim a gente viu que um senhor tentou reagir para ajudar essa vítima. É triste, né? A gente se condicionar a não reagir pelo outro. Se a gente fala tanto de empatia, né? Não dá para fabricar mais heróis. Numa cidade cada vez mais violenta, né? Em um mundo cada vez onde que o estresse pós-traumático só cresce e faz estragos psicológicos também, né? É um senhor que tem uma atitude numa via pública de dia, eles não se escondem mais, né? Tá cada vez mais perversivo os graus de crueldade e que faz com que as pessoas dentro das redes sociais, dentro da mídia, que essas coisas realmente se manifestam, circulam, tenho medo. Olha lá o que aconteceu com ele. E nem se tivesse armado. Realmente não dá. Então, e que parece que dá mais força ainda para que essas pessoas ajam, porque sabe que as pessoas têm medo, que elas são condicionadas a não reagir, a não fazer nada, né? E isso é triste. E como é que fica o nosso estado também psicológico após uma situação traumática ou de sair nas ruas, né? Então, hoje não existe mais local que é seguro, é horário que é mais tranquilo, ambiente adequado. À luz do dia, Gisélia. E movimentado. Sim. Todo mundo vendo, com câmeras, com todo mundo assistindo. Não existe mais esse pudor, esse medo, esse bloqueio. Hoje estamos aí à mercê realmente dessa violência. Vamos saber aqui com a Maria Auxiliadora, você que já passou por uma situação traumática parecida, né? Conta pra gente o que aconteceu com você. Igual, o certo é não reagir, mas realmente, assim, é um segundo que você pensa assim, vai dar certo, né? Que você vai reagir. E o mais triste que eu penso, assim, nós mulheres, você vê que era uma mulher e a reação da gente é que as pessoas vão olhar e vai ajudar, realmente. A minha reação dentro do ônibus foi essa também. Quando o rapaz pediu o meu celular, que eu falei assim, não, você não vai levar porque é meu trabalho.
Você falou desse jeito pra ele? Falei, né? E outra, Roberta, são jovens que não têm medo de nada. Então, assim, você olha assim, um menino menor do que eu, né? Um menino assim, acho que 10, 12 anos. Franzino. Então, você fala, não, você não vai levar, que é meu trabalho, que o meu celular, né? Por ser corretora, o celular é meu trabalho. Falei, você não vai levar. Então, aí você pensa assim, vai dar um segundo, mas quando você volta a ser também, que você já olha a ser muito rápido, que eu também sou muito já esperta, né? Que nessa época eu estava sem o carro, então eu estava andando de ônibus. Então, como eu tô ligada no celular, mas eu tô olhando. Então, na hora que eu falei aquilo com ele, eu não vou te dar, mas também eu já olhei para trás e já vi que outro já estava com uma faca bem grande assaltando os homens. Então, até então, ele não me assaltou com nada. Ele puxou meu celular, ele pegou, eu falei que não ia dar, ele enfiou a mão e puxou. Né? Então, ele não tinha nenhuma arma ali apontada para você? Ele não, mas o rapaz atrás que estava assaltando os homens, ele estava armado. E ainda assim ele levou? Ele levou, porque eu te falei, quando eu falei você não vai levar, que na mesma hora que eu olhei também para trás, o outro estava com a faca. Então o de trás ele poderia ter vindo e falar, você não vai dar não? E na mesma hora poderia ter me dado uma facada. Então, olha, é um segundo, você perde sua vida. Pois é, e você imaginava que você um dia pudesse passar por essa situação e pudesse ainda de uma certa forma reagir? Porque isso é uma reação. Dentro do ônibus, não. E outra, assim, se eu tô na rua, eu até sairia correndo. Eu falo pra você de coração que hoje vai ser minha reação, eu não deixaria nem chegar perto de mim. Mas dentro do ônibus, como a gente já falou várias vezes isso, você tá presa numa cadeira. Então o cara vai chegar, ele poderia ter me matado ali na cadeira. Você não tem nem pra onde correr. Não tinha pra onde correr. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar também a Ana Cláudia para esse nosso bate-papo, gente. Ela foi assaltada, escuta só, voltando do trabalho, e ela vai contar pra gente como foi, o que eles levaram, conseguiram levar suas coisas, seus pertences. Ana Cláudia, boa tarde. Ei, Roberta, boa tarde a todos. Boa tarde, pode contar pra gente. Foi o seguinte, eu estava no centro de Vila Velha, acabado de sair do meu trabalho e estava indo no ponto esperando um ônibus. Aí, um dos moradores de rua que ficou ali na pracinha, estava perto de mim, perguntou se eu tinha medo dele. Até então, estava tranquilo. Quando ele falou isso, aí me deu medo, eu comecei a me afastar e ele veio para perto de mim e me afastou para perto. Então, eu fui para perto da farmácia, ele estava afastado. Quando ele chegou, na minha percepção, pela distância dele e a ônibus, daria tempo de eu subir tranquila. Só que ele foi muito rápido. Quando eu estava quase subindo no ônibus, ele veio assim muito rápido e pegou minha bolsa e saiu correndo. Eu percebi que ele não estava armado. Então, por isso, eu corri atrás dele, eu comecei a gritar socorro, socorro. Teve uma hora que eu perdi ele de vista. Mas só que eu gritei tanto que as pessoas na rua, bem sendo tarde, né? Tinha algumas lojinhas abertas ainda, o povo ouviu os meus gritos, né? E tinha um barzinho que estava aberto e o povo foi lá e parou ele. Eu não cheguei a ver essa cena. Quando eu cheguei, já estava no chão e as pessoas que estavam por perto estavam espancando ele. Aí, na mesma hora, alguém pegou, moça, essa bolsa aqui é sua? É minha, sim. Aí, eu peguei a bolsa e fiquei lá, juntamente com eles, aguardando a polícia. Você disse que você teve a certeza de que ele não estava armado, não é isso? Sim, porque ele ficou um tempo do meu lado. Tá. E ele estava, assim, muito trapilho. Então, pelas roupas que ele estava usando, que não era, assim, muito apertada e nem muito larga, dava para reparar que na cintura não tinha nada, as mãos dele também estavam vazias. Por isso que eu me enchi mais coragem ainda, entendeu? O desespero, né, foi um fator, e o fator também de ver ele sem arma nenhuma, que me deu mais coragem de correr atrás dele e gritar. Deixa eu trazer, então, esse ponto aqui para o Rusley, que está com a gente no estúdio. Já volto a falar com você de novo, Ana Cláudia. Rusley, a gente pensa, né, que a gente consegue analisar a situação. Só essa análise é o suficiente para a gente pensar assim, então agora eu posso reagir, ele não está armado? Não, Roberta, não.
Porque a gente não sabe sequer qual tipo de arma que ele tem, né? Às vezes ele não tem uma arma de fogo, mas ele tem uma faca, né? Como foi o caso. Então, essas questões, né, não dá para a gente presumir. Nem nós que temos treinamento, que conseguimos identificar quem está armado ou quem não está, nós ainda erramos, assim, né? Porque não dá para a gente ter uma percepção 100% daquilo que vai trazer ou que a pessoa está trazendo, principalmente quando nós falamos de armas. Então, assim, nesse caso em específico, talvez daria para ter um pouco mais de segurança no sentido de achar que ele não está armado, por ser um morador em situação de rua, o que geralmente eles não possuem arma de fogo, mas possuem facão, possuem facas. Então, o ideal é não presumir que eles... E outra coisa, o que a gente acontece também, Roberta? As pessoas veem uma arma e olham para ela e tentam descobrir se ela é de brinquedo ou não. Os simulacros, né, que é o nome técnico que a gente chama, está muito próximo da realidade de uma arma de fogo. Então, às vezes, até nós, quando estamos olhando num treinamento, a gente olha e percebe, isso aqui é uma arma de fogo realmente ou é um simulacro? Somente quando vai fazer os testes que consegue perceber que é um simulacro. Então, não dá, Roberta, para a gente ter essa análise de falar, olha, eu tenho certeza que não é arma de fogo, eu tenho certeza que ele não está armado, porque isso pode colocar a gente cada vez mais em risco. Um grande exemplo é o que aconteceu com esse senhor no Rio de Janeiro, né? Até porque se esses criminosos, delinquentes, estivessem armados, possivelmente teriam atirado neles. Certamente. Aí não estavam e olha só, né, um outro trauma que eles provocaram na vida desse senhor. Sem dúvida, Roberta. O trauma para a vida desse senhor, para a família desse senhor e para toda a comunidade que está ali. Então a gente, e a Gisele falou uma coisa muito interessante, a gente está cada vez mais com medo e os bandidos e criminosos cada vez mais sem medo. Então a gente precisa inverter essa lógica para pelo menos a gente conseguir sobreviver nos centros urbanos, né? Fazer com que o bandido tenha medo, e essa é a função, por exemplo, da pena, né? De que a gente chama de prevenção geral, é de que ele tenha medo de cometer o crime, mas na verdade quem está tendo medo o tempo inteiro é a gente, né? A gente tem medo de ir para a rua, a gente tem medo de se deparar com essas situações e a gente tem visto cada vez mais esses casos no nosso cotidiano, próximos a nós e com nós mesmos, né? Eu, por exemplo, já fui assaltado 3 vezes anteriormente dentro de ônibus. Então, a gente vai vendo, né, essas situações e, claro, a gente vai absorvendo isso e a nossa sociedade vai cada vez mais ficando caótica, né? Tem um comentário aqui da Maricilda Borges, ela participa com a gente no Facebook. Aproveito e convido você de casa a mandar também sua sugestão, sua opinião. Ela diz, eles são audaciosos, têm prazer em roubar, espancar e até matar. Nem precisa reagir, eles vêm com tudo, de qualquer jeito. Eu queria saber, Gisélia, é desse jeito mesmo? Porque, assim, para alguns casos, a gente até ouve um argumento assim, comecei nessa vida para botar comida na mesa de casa, né? Mas para botar comida na mesa de casa precisa matar, precisa roubar, precisa fazer dessa forma, porque a sensação que a gente tem é que eles fazem isso com prazer. Existe mesmo? Qual é o sentimento que está por trás dessa atitude deles? Existe sim. Existe um certo tipo que é como se fosse internamente uma luta contra o modelo social, contra a situação que eles estão. Olha só, todos, a maioria são jovens, fortes, né? Então, você vê que não precisa estar armado para fazer um estrago, né? Andam de bando, não tem medo, numa idade onde que o sistema psicológico deles se sentem como se tivesse a vida eterna, são audaciosos, o nível de agressividade é alto, o nível de testosterona está lá em cima desses meninos, não abandonam a escola, a evasão escolar prejudica muito também, não arranjam trabalho e quando conseguem são trabalhos muito considerados subempregos também, então não trabalham, não vão para a escola, ficam vagando por aí, a cabeça vazia, a cabeça que só pensa coisa ruim. E a gente sabe que ainda tem o uso de drogas ainda, em muitos casos, né? Nem cheguei lá, né, ainda nessa parte, né, que potencializa ainda mais a questão audaciosa, de aumenta o nível de agressividade e, principalmente, vai sumindo a empatia, que é essa habilidade socioemocional tão importante na nossa sociedade. Não importa se é mulher, se é grávida, se é idoso, se é criança, eles perderam. Eles querem realmente executar o ato criminoso. A gente vai conferir agora o depoimento do Rogério. Olha só, ele é barbeiro e sofreu uma tentativa de assalto, acabou reagindo e foi agredido. Em maio do ano passado, eu fui assaltado aqui, levei uma coronhada na testa, onde me rendeu 5 pontos.
Graças a Deus tudo bem, né? Eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, que foi reagir ao assalto. Na hora, no desespero, você se sente... quando eu tive certeza que a pessoa estava com um simulacro, né, eu reagi ao assalto. Hoje eu trabalho de porta fechada, não é o jeito que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar à vontade, eu gosto de receber as pessoas bem. As pessoas que são estranhas, que eu não conheço, eu fico assim meio receoso. Olha o trauma aí, tá vendo? Agora passa a trabalhar de porta fechada. Assim como a gente também tem aqui o comentário, da Cláudia? Ela diz, boa tarde, eu jamais fui assaltada, mas quando eu saio no portão de casa, já fico apreensiva. Tá vendo? Mesmo acontecendo ao redor, mesmo que ela nunca tenha sido vítima, ela fala que fica apreensiva, porque se eles não têm medo nem da polícia, né? Porque sabe que não vão ficar presos, quem dirá de mim? Gente, eu fui às ruas para saber das pessoas como elas se comportariam se presenciassem algum assalto ou se fossem assaltadas. Vamos ver. Você já foi assaltado alguma vez? Já. Qual foi sua reação? Então, eu fiquei um pouquinho estátua. Você já foi assaltado? Já. Qual foi sua reação na hora? Eu entreguei o que o ladrão pediu. Você chegou a pensar em reagir naquele momento? Não. Você já foi assaltado? Já. Qual foi sua reação? De medo, né? E na hora, se você entregou seus pertences, tentou reagir? Não, eu entreguei. Você já foi assaltada? Já. Eu tive medo, pânico, né? Mas ele mandou não virar para trás, mas só que saí andando, ficou por isso mesmo. Qual foi sua reação na hora? Você tentou reagir? Entreguei tudo, né? Porque a gente não pode reagir também, né? Já vi vários, dentro do ônibus e fora do ônibus. Você já viu? Já. E qual foi sua reação? Com medo, né? E o senhor já foi assaltado? Sim. O que levaram do senhor? Levaram meu carro. Qual foi sua reação na hora? A minha reação foi manter a tranquilidade. Conseguiu? Consegui. Difícil, mas consegui. A gente está aqui acompanhando o depoimento das pessoas. A Maria Auxiliadora está aqui falando. O negócio é o quê? É o medo? O medo. No ônibus, então, eu já assaltei do ônibus, já paguei várias passagens, porque fiquei esse medo de eu ver que não, entrou alguém suspeito. É igual o rapaz na barbearia, já não trabalha de porta aberta. A mesma coisa o ônibus, entendeu, Roberta? A gente, infelizmente, acaba assim, adquirindo aquele medo tão grande que eu tenho o maior pavor. Eu vejo que entrou alguém suspeito, eu já salto no outro ponto. Então, assim, acontece muito isso. Às vezes eu pego, igual eu moro em Vila Velha, aí eu venho no terminal. Aí eu vejo, nossa, tem alguém estranho. Aí eu salto no outro ponto, pego outro ônibus e realmente... E essas situações faz com que a gente passe do medo para o pânico, né? É diferente. O medo, tudo bem, ele é positivo, que deixa a gente no estado de alerta, de preocupação constante, né? Numa ansiedade. Agora, o pânico, ele paralisa. Eu não vou sair de casa, eu não vou sair para fazer mais nada, perco a vida social, entro no estado de estresse constante. Vai descer do ônibus, igual ela falou, né? Perde o sono, tá cardíaca, problemas de saúde, aí que é o problema. Pânico, com certeza. Deixa eu voltar a falar aqui rapidinho com a Ana Cláudia, que ela continuou com a gente ali por ligação de vídeo, só para saber, né, depois disso, como é que ficou? Né? Você teve tranquilidade para ir trabalhar, para voltar do trabalho, para estar ali no ponto de ônibus ou não? Também se sentiu traumatizada? Não me senti traumatizada, mas assim, quando eu saio no centro de Vila Velha, a primeira reação que eu tenho é segurar a minha bolsa. Mesmo vendo os moradores de rua ou não, eu já seguro minha bolsa. E só falando uma coisinha aqui rápida, em relação ao assalto, eu tenho consciência de que não se pode reagir. Mas só que na hora, Roberta, você não pensa, é desesperador. É um bem que você trabalhou muito para conseguir, entendeu? No caso, ela tinha meu celular, meus documentos. Você não pensa na hora. Mas o trauma que ficou foi só mesmo de quando eu tô na rua que vejo algum morador de rua, eu rapidamente seguro a minha bolsa, aperto contra o meu corpo. Só isso. Eu quero até aproveitar essa sua fala, Ana Cláudia, e trazer aqui para a Gisélia Freitas, que é a psicóloga que está com a gente,
Porque às vezes a gente pensa, não vou reagir. A gente fala tanto, né, aqui, esse assunto não fala o Espírito Santo, mas, Gisélia, chega na hora, ninguém sabe. A gente consegue trabalhar esse comportamento? Depende muito da pessoa, depende do nível de maturidade, da idade, questão de gênero, depende muito da situação, se ela já passou por outras situações traumáticas também, depende muito. Agora, a gente realmente ensaia, né? Pode sair repetindo a mesma coisa, como a gente está treinando aqui, não vou reagir, a gente só sabe o que vai acontecer na hora. Tem pessoas que falam, eu sou muito pacífica, nunca reagiria, e daí um mata-leão, às vezes, a pessoa reage, foge, começa a gritar, entra num estado de pânico, né? E de euforia ao mesmo tempo, de histeria, isso tudo não tem controle, não. A gente pode até pressupor, né? Então, o mais importante é manter o controle emocional, respirar fundo, porque quando você oxigena o cérebro, manter esse controle emocional, você consegue racionalizar melhor a situação a reação que você vai ter diante daquela situação. E, Rusley, para a gente finalizar, né, a gente viu a atitude desse senhor, como disse a Gisélia, né, que ele tentou ser herói, tentou ter a empatia de ajudar a vítima, mas deu errado para ele, poderia ter sido bem pior, graças a Deus que não foi. Qual é a melhor maneira da gente ajudar nesses casos, quando a gente presencia uma cena de assalto? É muito difícil, Roberta, a gente falar qual é a melhor maneira, né, porque é uma situação bem complexa. Se for possível, né, no determinado, por exemplo, a gente está vendo uma mulher sendo espancada, né, não dá para a gente passar despercebido. Então, se for possível chamar mais pessoas para intervir, dá para ser feito também, mas tem que tomar muito cuidado sabendo que você vai correr riscos. Que, né, foi o que a Ana Cláudia fez no ponto de ônibus. Pois ela pediu ajuda e as pessoas vieram, né? Então, os bandidos, eles sabem que quando começa a gritar, vão aparecer pessoas. Então, isso é sim uma alternativa, porque eu não posso vir aqui, Roberta, e falar, olha, você vê alguém sendo espancado, né, uma mulher sendo espancada, vamos passar como se nada tivesse acontecendo. A gente não pode também normalizar isso, né? Mas sozinho também não se deve agir, né? Sozinho não dá, Roberta, sozinho não dá. Então, a melhor coisa viu essa situação sozinho? Aciona o 190, aciona a guarda, aciona a PM, imediatamente informa o local, a situação, para que a viatura mais próxima possa prosseguir. E aí sim, a partir desse... E outra coisa, se quiser ajudar mais ainda, né, você vendo que ele está fugindo, tenta acompanhar de longe os passos dele e vai passando essa informação para a polícia, né, para que a polícia possa interceptá-lo, né? Hoje nós temos as maiorias das cidades com câmera de vídeo monitoramento, então vai conseguir. E uma questão muito importante, tenta pegar as características para você passar para a polícia. Porque às vezes o que acontece, Roberto? Você aciona a polícia chega e aí a polícia pergunta, mas como é a pessoa? Quais são as características? E aí a gente não lembra nem a roupa que está vestindo. Então, né? Só o fato de observar já ajuda muito, né? Muito. Às vezes você não consegue, né? A polícia passa pelo criminoso de viatura e não consegue pará-lo, né? Ou prendê-lo. Por quê? Porque ela não tem as características. Ela não pode sair prendendo qualquer um. Então, verificar as características, né? A direção que ele tomou, e aí vai passando essas informações para a polícia, para que a polícia possa interceptá-lo, prendê-lo e levá-lo a julgamento, que é isso que nós esperamos, né? Sempre tentar aí minimizar os danos causados por esses criminosos. Tá certo. A Cláudia Valéria fala algo que eu vou encerrar com essa frase. Sinceramente, temos que nos apegar a Deus. E é verdade, né? Porque tá difícil. Eles estão aí, os bandidos estão soltos e a gente está tendo que ficar preso em casa com medo. É o que nos resta também. Obrigada, Maria Auxiliadora. Obrigada, Gisélia Freitas. Obrigada, Rusley Medeiros. Ana Cláudia, um beijo para você. Se cuida, viu? Beijão, uma boa tarde.